Sabe, a relação do Brasil com o oceano é uma história, bem, complexa. É quase um cabo de guerra, sabe? De um lado, o sonho da aventura, do outro, o dever de defender o nosso litoral. Hoje a gente vai navegar por essas correntes que moldam a nossa identidade marítima, desde os velejadores solitários até as grandes estratégias de defesa. E claro, vamos falar das escolhas difíceis que aparecem quando essas duas águas se encontram. Bora lá! Para um monte de brasileiros, o mar é muito mais do que só água. É um chamado para a liberdade. E olha, existe uma tradição longa, riquíssima, de velejadores que ouviram esse chamado. Gente que simplesmente trocou a segurança da terra firme pela promessa do horizonte, que encarou o Atlântico de peito aberto para transformar o sonho de explorar o mundo em realidade. Então, para a gente entender bem essa relação, primeiro a gente precisa mergulhar nessa paixão. Vamos dar uma olhada em algumas das viagens mais incríveis que literalmente colocaram o espírito de aventura do Brasil no mapa do mundo. Viagens que inspiraram e ainda inspiram muita gente a sonhar com o que existe lá fora, além da nossa costa. Pensa nisso aqui como uma espécie de hall da fama da vela de cruzeiro brasileira, sabe? Cada nome desses é um marco. O Geraldo Link, por exemplo, ele não só navegou, ele praticamente desenhou o mapa para os aventureiros que vieram depois. Já o Vilmar e a Gina Braz, nossa, eles mostraram que o tamanho do barco não tem nada a ver com o tamanho do sonho, dando a volta ao mundo. A Isabel Pimentel, então, redefiniu completamente o que era possível. E o Cabinho deu voz a tudo isso. Ele escreveu o livro que virou a Bíblia para qualquer um que ousa sonhar em velejar. Mas é bem aqui que a nossa história dá uma virada. Porque, pensa bem, a mesma imensidão que chama para a aventura também exige vigilância. A costa brasileira não é só um parquinho, né? É uma fronteira. E uma fronteira que precisa ser protegida. E é aí que a gente sai do lazer e entra na realidade estratégica. O mar deixa de ser só um lugar para explorar e vira um território a ser defendido. E para garantir essa soberania, o Brasil entendeu que não bastava olhar só para as ondas. Era preciso olhar também para os céus. A história do poder aéreo naval brasileiro é bem impressionante. Tudo começou lá atrás, em 1916, com um passo que foi muito à frente do seu tempo, a primeira escola de aviação militar do país. Aí veio a Primeira Guerra Mundial, que foi, digamos, o teste de fogo e provou quanto era importante ter controle do céu sobre o mar. Mas o grande salto estratégico mesmo, esse veio no final do século XX, quando a Marinha voltou a ter jatos de alta performance operando de um porta-aviões. O Brasil não estava só modernizando suas forças, estava entrando para um clube muito seleto de nações, projetando poder e influência em todo o Atlântico Sul. E é aqui que a gente vê a dualidade da coisa, né? De um lado, o veleiro, que é o símbolo da liberdade, da aventura pessoal, sem limites. Do outro, o jato de combate, que é a expressão máxima da soberania de um país, da projeção de poder. São, no fundo, duas faces da mesma moeda, duas maneiras diferentes de se relacionar e dominar o mesmo oceano. Mas ok, vamos voltar um pouquinho para o sonho de velejar, porque entre a vontade de se lançar ao mar e a realidade da costa brasileira existe um obstáculo enorme, e é um obstáculo bem prático, bem pé no chão. Olha só, um relatório de impacto ambiental de um projeto lá em Santa Catarina resume o problema de um jeito perfeito. Ele diz basicamente o seguinte: o espírito de aventura está aí, o potencial é gigante, mas muitos sonhos acabam morrendo na praia por falta do básico, infraestrutura. Faltam portos, marinas, lugares seguros para parar o barco. Às vezes, a falta de uma simples doca é o que encalha a maior das ambições. E é exatamente para preencher essa lacuna que surgem projetos como o Complexo Náutico do Saco da Fazenda em Itajaí. A ideia é simples, mas muito poderosa. Vamos construir a infraestrutura que falta para finalmente transformar todo esse potencial da costa em realidade, abrir as portas do oceano para mais gente. Só que, como a gente vai ver agora, construir no Paraíso nunca é uma tarefa simples. Pronto, chegamos no centro do conflito. O que acontece quando a promessa de desenvolvimento econômico, de empregos, de turismo, bate de frente com a necessidade de proteger um ecossistema que é super frágil? O dilema é muito claro. De um lado, a promessa de dinheiro entrando, empregos, turismo, uma indústria naval mais forte. Até os pescadores da região enxergam esses benefícios. Do outro lado, um risco ambiental gigante. A gente está falando de um estuário, que é um ecossistema super produtivo, mas ao mesmo tempo muito delicado.
O simples ato de dragar, de cavar o fundo para aumentar a profundidade, pode criar um efeito dominó. A água fica turva, a vida marinha pode ser sufocada, as correntes mudam e talvez o mais preocupante de tudo, pode levantar sedimentos do fundo que estão cheios de contaminantes, acumulados ali por décadas de atividade industrial. E olha, risco ambiental não é só uma expressão. O que está em jogo aqui são ecossistemas cheios de vida. A gente não está falando só de água e lama, a gente está falando do berçário de incontáveis espécies de peixes, da casa de mais de 100 tipos de aves, do habitat de mamíferos como a capivara e até do golfinho nariz de garrafa que está em perigo de extinção. Cada pá de cimento, cada dragagem tem um impacto direto na vida de todos eles. Então, como se resolve esse impasse? A gente simplesmente para todo o desenvolvimento ou finge que os riscos não existem? Bom, o plano proposto para o Saco da Fazenda tenta criar uma terceira via, um caminho de equilíbrio em que a engenharia e o planeamento não servem só para construir, mas também para proteger. Tá, mas na prática, como é que isso funciona? Bom, em vez de usar pilares fixos de concreto que atrapalham as correntes, o plano é usar piers flutuantes. É uma solução que deixa as marés circularem de um jeito muito mais natural. Durante a dragagem, eles pretendem usar umas cortinas de silt, que são tipo umas barreiras debaixo d'água para segurar os sedimentos e não deixar que eles se espalhem pelo estuário. E o mais importante, o plano não acaba quando a obra termina. O monitoramento contínuo é a grande promessa de que qualquer impacto vai ser vigiado e controlado, não só agora, mas também no futuro. No fundo, a filosofia é essa, é reconhecer que a infraestrutura é necessária, mas que existe também uma responsabilidade enorme de proteger o meio ambiente. É uma tentativa de alinhar a nossa ambição com a capacidade que a natureza tem de se recuperar. E isso nos leva à grande questão de fundo, porque veja bem, o dilema de Itajaí não é um caso isolado, ele é um retrato em pequena escala de um desafio que o mundo inteiro enfrenta. Do sonho de um único velejador à estratégia de uma nação inteira, da necessidade de crescer economicamente ao dever de preservar, tudo, absolutamente tudo, se resume a essa pergunta. O Brasil, com essa costa gigantesca que tem, vive essa tensão todos os dias. O mar é a nossa maior fronteira, é fonte de inspiração, de riqueza, de poder. E navegar nesse mar, não importa se é num pequeno veleiro ou num grande projeto de desenvolvimento, exige muito mais do que só a ambição. Exige equilíbrio, exige visão de futuro e, acima de tudo, exige sabedoria.